as nossas reflexões aí sobre existencialismo. E hoje a gente continua falando de um autor muito importante para o existencialismo, que é o Kierkegaard. E a gente vai falar hoje de uma pequena parte que está aqui nesse grande livro, que é o Pós-Scriptum às Migalhas Filosóficas. Esse aqui é o volume 2, né? São 2 volumes. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre um texto do volume 1, e hoje a gente vai falar sobre um texto do volume 2, né? A saber, o texto que está aqui no capítulo 3 desse volume 2, chamado A Subjetividade Real, a Subjetividade Ética e o Pensador Subjetivo, né? Então são alguns temas importantes para a gente discutir subjetividade, objetividade, aspectos que são importantes para várias tradições da filosofia e também para a tradição existencialista, né? Bom, a primeira coisa que a gente percebe no texto, quando começa a ler o texto, é que ele começa a falar muito de uma coisa que ele vai chamar aqui do pensador abstrato, né? Ou do pensamento abstrato, também, se vocês quiserem, né? E ele começa fazendo uma citação que o pensamento abstrato, ou pensador abstrato, ele é sempre da mesma espécie da eternidade, né? Ele cita em latim subspecie aeterni, né? Essa citação não é gratuita, né? Ela é retirada da Ética de Spinoza, um dos textos fundamentais do pensamento moderno, né? Do pensamento filosófico moderno. Então ele começa a pensar o que significaria um pensador abstrato, um pensamento abstrato, né? E ele se depara um pouco, né? Coloca-se a questão se esse pensador se depararia com o real, com o concreto, com algumas coisas que estão aí, né? E a partir daí ele vai tecer a sua crítica, né? E aí na sequência disso ele começa apontando um pouco, vai falar um pouco, né, sobre um texto bastante importante do Hegel e um texto bastante complexo, que é o texto da ciência da lógica. E ele começa a se perguntar no texto, né, tanto no corpo do texto como em notas de rodapé que aparecem no decorrer do texto, ele começa a se perguntar um pouco se como é que se faria, né, para colocar a existência ou o tema da existência num quadro que fosse fixado pela ciência da lógica. E a pergunta é se caberia a rigor, né, uma discussão como dessa no âmbito da ciência da lógica. Então isso dá um pouco a tonalidade, assim, né? A atmosfera do texto, por assim dizer, né? Ele começa ainda um movimento que vai ser constante nesse texto, é a gente perceber também uma coisa importante. Vocês vão perceber que o tempo todo ele fala os modernos e os antigos, os modernos e os antigos. E aí ou os modernos e os gregos, né? Muitas vezes. Essa tonalidade aparece muito para mostrar um tipo de falha que existiria aos olhos do Kierkegaard na filosofia moderna, né? Então a filosofia moderna falhou em tais aspectos. Então, quando ele aponta essa falha, sempre imediatamente ele diz mais os antigos, né? E os antigos pode ser Sócrates, pode ser Platão, pode ser Aristóteles, podem ser os céticos, né? Existem várias tradições antigas que são chamadas, vamos dizer assim, e vistas como uma espécie de corretivos, né? Para aquilo que a modernidade parece que errou ou se equivocou, tá? Então, esse é um ponto muito importante a perceber nesse texto, que isso vai aparecer praticamente nesse capítulo todo, essa afirmação, né? E a partir daí ele faz uma distinção entre o pensador abstrato moderno e o pensador grego, né? O pensador grego, mesmo quando abstraía aos olhos do Kierkegaard, ele não abria mão de ser um pensador existente, não abria mão do patos, não abria mão de algumas coisas que, na compreensão dele, a filosofia moderna abriu mão. Então, a filosofia moderna, com a sua abstração, com o seu processo, acabou por abrir mão dessas coisas. Tá? Então, esse é um ponto muito importante de perceber. E aí ele começa a notar também o que ele chama de uma crítica da abstração, né? Ele fala de uma certa crítica que faz uma crítica à abstração e para fazer essa crítica ele vai recorrer muito à linguagem, né? Tentar pensar um pouco qual é a linguagem da filosofia desde os dias antigos e qual é a linguagem da abstração. A linguagem da abstração ela é muito marcada por algumas características, né? Por se colocar talvez fora do real, né? Por ter que abstrair, sair desta realidade para outra, né? Ter um plano racionalístico, ter um plano matemático, talvez algumas das características do que a gente poderia elencar, por assim dizer, como modernidade filosófica, né? E para isso ele vai até pensar mesmo no exemplo da religião.
que mesmo no campo da religião, no campo da filosofia da religião, da teologia e de outras coisas, também teria entrado muito fortemente o raciocínio abstrato. E esse raciocínio abstrato entrou tão fortemente a ponto de, ele chega a dizer isso, né? A ponto até das querelas da igreja dinamarquesa, das disputas da igreja dinamarquesa, terem sido, alguns teólogos terem sido superados, como por exemplo é o caso do Bispo Münster, né? O Bispo Münster que parece que foi superado por um certo tipo de hegelianismo teológico que existia na sua época, né? Bem representado, por exemplo, pelo bispo, seu sucessor, o bispo Martensen e outros seguidores do Martensen, né? Ou da mesma corrente de pensamento. Então isso é bastante importante perceber que o hegelianismo, né? E esse hegelianismo dinamarquês, sobretudo, ele seria um tipo de característica, né? Receberia um pouco de característica disso que ele está chamando de abstração, por assim dizer, né? Bom, aí para a gente tocar nisso, um ponto que é importante talvez perceber no Kierkegaard, né? Isso alguns bons especialistas chamam a atenção nos dias de hoje, né? Sobretudo o professor John Stewart, né? Um conhecido estudioso de Kierkegaard e de Hegel, né? E da tradição idealista, né? Que talvez quando Kierkegaard critica Hegel, não está criticando Hegel diretamente, está criticando os hegelianos. E mais especificamente, talvez esteja criticando não qualquer tipo de hegeliano, mas os hegelianos dinamarqueses, o hegelianismo tal como ele se estabelecia na Dinamarca, né? Então ali tinha algumas figuras muito proeminentes que defendiam esse tipo de hegelianismo. Então talvez cabe aqui um parêntese, vamos dizer assim, para perceber o que seria essa crítica do hegelianismo dinamarquês, que é imensa e mereceria um cuidado, né? E aí volta a questão central, né? Como pensar, então, logicamente a existência, né? E talvez pensar o out-out, como ele vai dizer, né? Ou isso ou aquilo. Na existência, a gente sempre está diante de situações de isso ou aquilo, né? Da alternativa, por assim dizer, né? Ou da possibilidade. E como que a existência pode ser pensada logicamente? Como é que essa coisa da alternativa ou da possibilidade ou desta opção ou da outra opção serem colocadas e pontuadas logicamente, né? Ele coloca um problema aqui a ser pensado, né? E para isso ele recupera um pouco a pista do ético, né? Ou seja, como ele já havia falado no outro texto, compreender as coisas não é compreender alguma coisa de maneira banal ou compreender a coisa por ela mesma de uma maneira abstraída e objetiva, mas compreender alguma coisa é sempre compreender a partir de si. Portanto, é sempre uma compreensão ética, né? E essa compreensão ética, ela precede uma compreensão da coisa e uma compreensão da história universal. Em outras palavras, não adiantaria nada, ou seria meio falacioso, compreender a história universal, se é que isso é possível, né? Ter um projeto para compreender a história universal, mas não compreender a partir de si, né? E notem que essa pista ela passa por duas tradições, né? Pela tradição socrática, que sempre pensa as coisas a partir do conhece-te a ti mesmo, né? E ela passa também pela tradição do cristianismo, né? Com uma força muito marcada na ênfase da interioridade, né? A gente pensaria tanto nos textos paulinos, como pensaria, por exemplo, no Santo Agostinho, essa ênfase na interioridade. E então, curiosamente, não haveria compreensão do universal, ou da história do mundo, da história universal, como era o ideal do século XIX, se não houvesse antes uma compreensão a partir de si, né? Então, talvez essa é a grande colaboração que o Kierkegaard dá, porque isso traz a ideia do singular, a ideia do indivíduo, a ideia do indivíduo diante do mundo que está aí, né? A ideia de um ser que está no mundo, né? Para usar uma terminologia mais heideggeriana, né? Isso tudo é bastante enfatizado aqui nesse texto. Um ponto ainda importante a perceber, então, é esse elogio da paixão, né? E do pensamento, né? Para isso, como eu estava dizendo, o Kierkegaard sempre usa um pouco essa pista dos filósofos gregos, né? Que sempre pensavam apaixonadamente, que sempre pensavam a partir de si e que o Kierkegaard os toma como corretivos para uma filosofia que perdeu talvez essa capacidade. Então é muito interessante imaginar que o Kierkegaard tá recuperando esse olhar para os antigos para tentar moldar o futuro, né? Para tentar moldar uma outra versão. Isso não é novo também na história da filosofia, né? Inúmeros autores pensaram temas a partir
possíveis correções de rumo a partir dos antigos, né? Mas o Kierkegaard faz isso aqui de uma maneira, vamos dizer, peculiar, própria, né? E ele vai escolher os seus antigos, os seus autores, para fazer esse tipo de proposta, né? E fazer esse tipo de tentativa, por assim dizer, né? E aí, a partir disso, aparece essa nova, por exemplo, para quem está acompanhando o texto, vai ver lá pela página 26, uma nova afirmação da verdade, né? Da subjetividade da verdade. Então, a subjetividade da verdade é afirmada, então, nesse contexto, né? Não num contexto arbitrário, mas num contexto de integralidade do pensamento. É aí que aparece esse contexto, né? E para isso ele faz de novo referência ao puro pensar, ao pensar voltado para um fim, e aqui, por exemplo, ele toca em Aristóteles, né? Um autor importante para a sua compreensão. E ao tocar no Aristóteles, né, a pensar a questão do devir, ele também se aproxima aqui um pouco do cogito cartesiano. Depois, ao se aproximar do cogito cartesiano, vai apontar aqui uma distinção, né, sobre aquela coisa do sujeito existente e o sujeito de pensamento, tal como existia em Descartes. O sujeito de pensamento, aos olhos dele, seria algo fantasioso, algo fantasmagórico, né, por assim dizer, porque o que existiria era o sujeito concreto. Para afirmar essa pista da concretude do sujeito, ele vai usar muito dos céticos gregos, né? Que os céticos gregos duvidavam, mas eram pensadores da existência, duvidavam de corpo inteiro. É muito interessante ele imaginar os céticos como pensadores da existência, né? Muito antes do que a gente pensa hoje, ou de pensar que autores da existência são autores do século XX, ele vê nos autores gregos, por exemplo, céticos, autores que levavam a dúvida tão a sério que eram capazes de morrer por conta de uma dúvida. Então, pensavam de corpo inteiro, né, vamos dizer assim. Isso aparece bastante nesse texto, essa afirmação, né? Isso tudo é num item número 1, né, onde ele está tratando do problema aqui do que ele chama de existência, do existir e da realidade efetiva. E no item 2 do texto, ele começa a falar um pouco sobre a possibilidade, né, como superior à realidade. E aí é preciso ter uma pausa aqui para ver. Ele começa o texto fazendo uma distinção entre poesia e história, segundo Aristóteles na Poética. Aqui ele repete Aristóteles na Poética e diz: bom, a poesia é superior à história, num dado sentido. Por quê? Porque a poesia é um universo em aberto. É uma história que pode ser contada, é o que poderia, é o que ainda pode. Por isso a ideia da possibilidade, né? Já a história, ela é inferior à poesia porque ela só conta dos fatos ocorridos. Ela só fala daquilo que foi. Então, como ela só fala daquilo que foi, a possibilidade dela de avançar é menor. Ela só relata, no fundo, fatos ocorridos. E aí ele começa a pensar aqui, então, a partir disso, né? A partir de uma história que está aí, já passada, do que foi, e a pensar, talvez, a partir do que virá, né? Do que pode acontecer. Por isso, a possibilidade é uma palavra rica para o existencialismo, é uma palavra rica para o léxico kierkegaardiano, para vários autores da tradição existencialista, né? Porque ela não pensa só, ela pensa, como vai dizer o Feuerbach, que é um pensador do século XIX também, ela pensa para frente, ela pensa para uma filosofia do futuro. Por isso que a gente vai perceber que esse tema do futuro é muito importante no século XIX. É para onde iremos, onde queremos chegar, né? E não para trás, é para frente, né? Que se jogaria. E aqui ele faz uma comparação muito interessante, pensando na figura do pensador abstrato e de um ermitão, né? De um monge no deserto. Ele diz que muitas vezes a gente ri do monge no deserto ou do ermitão, porque parece que é uma situação que a gente diz, tá ali, ele fica só nas suas ideias e esquece o mundo real. E ele compara e diz, mas será que não haverá, talvez no pensador abstrato de caráter científico, o mesmo descolamento da realidade que a gente encontra no monge? E por que a gente ri num caso e talvez não ria no outro, ou não pense a mesma coisa no outro, né? Isso é interessante para a gente avaliar, imaginar, né? Isso para quem está acompanhando o texto está lá pela página 33. Aí ele pensa então que a possibilidade é um tema importante para a ética também, né? Aqui, a partir daqui, ele faz uma crítica da idealidade, né? Das coisas que se idealizam, e começa a pensar, por exemplo, que num objeto da fé, né? Pensar que a realidade efetiva é um objeto da fé, que a gente poderia pensar as coisas da realidade efetiva a partir de um objeto da fé. E para isso ele traz nova comparação com os gregos. Ele começa a pensar novamente a partir dos gregos, né? Pensar
que os gregos nunca abriram mão desse pathos, dessa possibilidade como tal. Isso é bastante importante. Aqui no pós-scriptum há uma tese até conhecida em outros lugares, que vai chamar bastante atenção dos estudiosos do Kierkegaard, onde ele aponta claramente que, quando vai discutir aqui temas, e temas que talvez sejam interessantes para outras tradições, como, por exemplo, a existência de Deus. E aqui o Kierkegaard diz peremptoriamente, Deus não existe, Deus é, né? O que existe tem existência finita, é esse cachorro que existe, é esta vida nossa que existe, é aquele pé de laranja, a laranjeira que existe. Deus é. Deus é ato puro, né, como tal. Isso recupera até mesmo uma tradição dos medievais. E ao pensar na existência de Deus, ele redobra o problema. O problema não é a existência de Deus, porque Deus é. E Deus é ato puro. O problema é a nossa existência, é a afirmação da nossa existência ou não diante dele e diante do mundo. Não é o problema de saber se Deus existe. Inclusive, soa até herético dizer que Deus existe, na medida em que dizer que Deus existe colocaria Deus no mesmo patamar das outras coisas, no patamar desses livros aqui que estão atrás de mim, que existem, que acabam, no patamar das coisas transitórias, né? Das coisas que estão no mundo como tal. Isso é muito interessante de imaginar e isso aparece aqui nesse texto. Aí, novamente, olhem lá, ele vai de novo fazer a ênfase dos antigos. Na página 52, por exemplo, ele faz distinção entre o que é o ceticismo moderno, o que é o ceticismo dos antigos. E aí sempre fazendo essa balança, né, comparativa. Olhem lá para os antigos talvez viveram bem melhor do que a gente, duvidavam de verdade muito mais do que a gente, né? O que é a dúvida moderna? Ela parece que é, mas não é, ela é uma abstração, né? Muitas vezes descolada da realidade efetiva, né? Como ele vai gostar de dizer e tudo mais. E aí, a partir daqui, ele reafirma a tese, né? A subjetividade é então a realidade efetiva como tal. Bom, aí a gente passa, vamos dizer assim, para o último passo do texto propriamente, que é um passo chamado a simultaneidade. Ele vai começar a pensar num certo choque, né, que haveria entre a história e a história, pensar que um certo choque interessante entre a história da subjetividade e a subjetividade existente propriamente. O que isso quer dizer? Primeiro ponto a perceber. Quando eu falo em história da subjetividade, eu posso estar falando numa teoria. Como é que se pensou teoricamente a subjetividade até os dias de hoje, né? Começou lá com os gregos, pensavam isso, pensavam aquilo. Os medievais pensaram isso, pensaram aquilo. Os modernos, uns pensam isso, outros pensam aquilo. Chegou até o Kierkegaard, chegou até os nossos dias atuais, etc. Tal. A gente faz um inventário da história da subjetividade. Isso é um ponto. A outra coisa seria a gente falar da subjetividade de um existente, da minha subjetividade, da subjetividade de quem está vendo essa aula agora, da subjetividade de qualquer pessoa. Embora a gente esteja agregado num ramo maior, que seria a história do mundo e a história da subjetividade, a história das nossas subjetividades individuais, ela não pode ser suplantada por uma história da subjetividade. Ou a minha subjetividade individual, subjetividade pessoal, ela não pode ser, embora ela esteja na história da subjetividade como um todo, ela não pode ser compreendida na história da subjetividade. Porque senão é como se a gente estivesse casando coisas que não podem se casar. Então, isso é uma questão interessante de imaginar como que, por isso a ideia do simultâneo, como a nossa subjetividade acontece ao mesmo tempo na história maior e ao mesmo tempo ela acontece no mundo nosso, real, efetivo, onde eu me relaciono como subjetivo com outros, né? Então, isso é um ponto bem importante que ele enfatiza aqui. E para isso ele vai afirmar, por exemplo, o aspecto científico, né? Página 65, vai falar muito de um processo dialético, né? Essa relação é por si só dialética. E o Kierkegaard tem um apreço muito grande por essa palavra dialético, compreender as coisas dialeticamente, né? E aí, portanto, há uma crítica da unilateralidade, de não compreender nem tanto lá, nem tanto cá, e como conseguir ressaltar, portanto, essas coisas como tal, né? Como simultâneas, por assim dizer. Aí, por fim, fecha o texto
uma parte que ele vai chamar aqui, uma subdivisão, que ele pensa o problema do pensador subjetivo e a sua tarefa, né? O pensador subjetivo é um tipo dialético, volta a se afirmar, né? Por excelência. E o pensador subjetivo ele vai além da poesia e além da ciência. Então o pensador subjetivo ele tem que ter um olho um pouco nessas duas coisas e ir além um pouco dessas duas coisas, né? Aí há uma afirmação na página 68 muito bonita, né? Quase para ser emoldurada, onde ele vai dizer que o pensador subjetivo não é um homem de ciência. Não é um homem de ciência, veja, porque compreendia-se à época, né, filosofia como ciência. Num contexto até do século XIX, se compreendia muitas vezes filosofia como ciência. E aí ele vai dizer, ele não é um homem de ciência, ele é um artista. E existir é uma arte. Percebam, ele vai além da ciência e ele abraça-se com a arte. E existir, no fundo, é uma arte. Ou seja, extrapola aquilo que a ciência pode dar, aquilo que a lógica pode dar, algumas definições que a gente pudesse alcançar por esses caminhos. Embora a gente tenha definições que possam nos colocar como espécie, como grupo, mas a gente iria além, né, disso aqui. Nós somos uma possibilidade, por isso somos diferentes disso tudo. Aí ele vai falar ainda de uma tarefa, né? Kierkegaard gostava muito dessa palavra, a ideia de tarefa, que ele tira muito da filosofia socrática e dos ditames do cristianismo também. A tarefa, então, do homem no mundo qual é? Qual seria? É compreender-se a si mesmo na existência. Não é pouca coisa, é muita coisa compreender-se a si mesmo na existência. Para isso, é preciso ter, de novo, uma volta aos gregos. Compreender-se, né? Compreender-se a si mesmo, aos olhos do Kierkegaard, isso é grego. Isso é profundamente grego, desde Sócrates aos dias atuais, né? Então, ao invés da gente deixar de ser a gente, pelo contrário, é preciso que nós sejamos mais nós mesmos para que a gente possa compreender as coisas, né? Então, o cristianismo também tem tal princípio aos olhos dele. Aí ele recupera uma dupla fonte aqui. Uma fonte que é grega e uma fonte que é do cristianismo, porque o cristianismo também precisaria da interioridade. Ele não existiria sem interioridade como tal. E aí, por isso, ele vai fazer uma citação muito interessante lá pela página 71, mais no final da página, onde ele vai falar que um certo tipo de crença, um certo tipo de pessoa que crê, de um crente, ele supera, na verdade, o cético grego. Então, aqui ele vai fazer uma comparação que é bem interessante de perceber. E, por fim, ele vai terminar o seu texto apontando um pouco o que ele chama aqui de estilo do pensador. Qual que é o estilo desse pensador subjetivo? Como é que ele comunica aquilo que ele pensa, o pensador subjetivo? E isso aqui são coisas importantes na obra toda do Kierkegaard, né? A estratégia comunicativa, a estratégia de comunicação, muitas vezes é tão ou mais importante do que aquilo que se comunica. Então é como que o produto vem embrulhado, vamos dizer assim, né? Como que se faz a comunicação, como que é o estilo do pensador, a caracterização do tipo do pensador e tudo mais. E aí ele pensa aqui também, né, no final do texto, um pouco no aspecto subjetivo dessa situação. Quem é esse pensador? Né? Como é que ele comunica e etc. Então, aí com isso ele conclui um pouco, vamos dizer assim, em linhas gerais, esse texto que a gente vai falar na aula. Tá bom? Acho que era mais ou menos isso que eu queria passar em linhas bem gerais para estimular a gente a ler o texto e a debatê-lo depois. Tá bem? Abraço, gente. Até breve.